Todos podem abrir na página 70, por favor. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uns 10 minutos dessa aula para quem tiver alguma dúvida. Eu vou começar com a Elisa, que eu tô devendo a Elisa a resposta, tá? Então, Elisa, deixa eu compartilhar aqui primeiro, aí você já pode tirar sua dúvida. Só um minuto, tá? Vamos lá, então. Elisa, pode tirar a sua dúvida, por favor. Peraí, deixa eu abrir a apostila aqui rapidinho. Tá. Eu só lembro de uma pergunta que eu já vou esclarecendo de uma vez, tá? Você perguntou, que era para eu explicar melhor. Vamos prestar atenção, gente, que a pergunta da Elisa é importante e vai cair no teste. A Elisa perguntou assim, tia, eu não entendi muito o que seria a sociedade do espetáculo. Gente, a gente pode falar assim de uma forma simples, que a sociedade de espetáculo, ela corresponde à preocupação que as pessoas têm em divulgar suas imagens, suas ações, mostrar o que elas estão fazendo, entendeu? A sociedade de espetáculo seria aquela que você quer mostrar o que você está fazendo, tá? Então, muitas vezes, igual a gente estava discutindo em sala, né? Em sala não, em aula, na verdade. As pessoas, elas estão mais preocupadas em mostrar onde elas estão, o que elas estão fazendo, do que propriamente aproveitar aquele momento. Então, é como se fosse assim, é como se a vida da pessoa fosse um espetáculo e ela está apresentando a vida dela para a sociedade. Deu para entender, Elisa? Mais ou menos. Por que você não Quando a entendeu? pessoa quer mostrar a vida Eu, no dela. momento, eu tô postando status no McDonald's. Tô brincando. Por favor, olha aqui, Elisa, na página 67, fala assim, ó, página 67, o penúltimo parágrafo, presta atenção. O pensador francês Guy Debord criou o conceito de sociedade do espetáculo. Segundo o filósofo, quem quiser até marcar aí, ó, página 67. Qual página que você tá? 67, 67, o penúltimo parágrafo. Ele fala assim, ó. Ah, você já marcou. Ué, já marquei. Segundo o filósofo, segundo o filósofo, existem pessoas muito preocupadas em apenas divulgar suas imagens, como ocorre em redes sociais pela internet. Para ele, tais pessoas acabam construindo uma sociedade sem interesse pelas coisas mais importantes da vida, por supervalorizarem apenas a imagem e não a realidade. É isso aí, as pessoas estão mais preocupadas em mostrar aonde que elas foram, que roupa que ela comprou, do que propriamente a realidade. Ou do que aproveitar momentos com a família, porque fica tirando tanta foto, querendo postar tanta foto, que a pessoa acaba se tornando um espetáculo para a sociedade. Eu vou ver. Ah, entendi. Beleza? Entendi. Ok. Tá falhando aí quem tá falando, Katia. Bom dia, tia. Bom dia. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida com relação? Ô, Daiane, eu não entendi também. Peraí, deixa a Elisa tirar a dúvida dela. Primeiro que ela me mandou áudio ontem, a tia não respondeu. Daqui a pouco a tia vai passando a vez. Fala aí, Elisa. Eu não entendi também a página 72. 72? Deixa eu ver aqui. Sim. Ah, amor, é porque a tia vai explicar ainda hoje. Por isso que não pode demorar, que a matéria que a tia vai explicar, eu vou cobrar na prova. Entendi. Tá? Mais Entendi, alguma dúvida? Ô, professora. Isso mesmo. Muito obrigada. Beleza. Fala, Daiane. Antônio, Rapidex. Oi? Que fica o tempo. Antônio, não tá dando para entender nada que você tá falando, porque sua Tempo internet ocupado. tá falhando demais. Tenta escrever lá no chat pra ti, que não tá dando para te entender. Amores, vamos agilizar então.
Antônio, não está dando para te entender. Por favor, escreva no chat, tá? Não adianta que você vai falar e a tia não vai entender que tá picando a sua fala. Professora, Oi. onde é que você passa as correções do dever de casa? Eu faço aqui na aula quando dá, né? E quando não dá, eu envio para vocês lá no grupo. A tia sempre envia. Esse capítulo não enviou ainda não, né? Esse capítulo a tia não enviou ainda porque a tia não acabou ele ainda. Tá travando? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu consigo te ouvir perfeitamente, Daiane. Então deve ser sua internet, Gabriel. Deixa a tia falar com você. Tá travando? Tá meio travando o seu áudio, Daiane. Então vamos fazer um negócio? É para ficar melhor, então. Desliga as câmeras, todo mundo, tá? Porque se a internet... Desliga aí, Giovana, fazendo um favor. Porque se for caso da internet, aí vai melhorar, tá? Deixa a tia falar com vocês, presta atenção. Raquelzinha, amor, desliga aí também, tá? É só porque a internet tá muito ruim hoje. Deixa eu falar com vocês. A tia, sempre quando dá, ela passa a correção, faz a correção aqui na aula com vocês. Quando não dá, eu vou e mando um arquivo para vocês. Eu tenho todos os arquivos que eu já enviei. Inclusive, a Elisa, de vez em quando, me pede para enviar, não é, Elisa? Quem precisar do arquivo, das correções, eu envio. É só me pedir, tá? Mas eu mando todas as correções. Eu não deixo de corrigir os deveres, não, tá? É que às vezes não dá para corrigir tudo num dia só e aí eu acabo perdendo o arquivo. Pronto? Vamos lá, porque tem matéria que vai cair no teste, eu não expliquei ainda. Agora, Ô, professor, Antônio, olha o tempo. fala rapidinho, então. Fala rapidinho, Antônio. O tempo livre, ele... Antônio, não tá dando para te ouvir. Não tá dando para te ouvir. Você tem que escrever lá no chat. A sua internet está picando a sua fala. Agora não é para ninguém falar, que agora a tia vai explicar a matéria do teste, senão vocês vão chegar na hora do teste e não vai ter a matéria, não vai ter entendido. A tia parou aqui, ó. Depois a tia deixa vocês falar. Ó, vamos lá. Nós vimos que no período paleolítico, né, os primeiros seres, assim, né, chamados de homens da pré-história, nós vimos as características deles, que eles utilizavam objetos de pedra lascada, que eles ficavam se mudando porque eles não sabiam a técnica de plantar. Aí, mais tarde, aprenderam, né, gente, a técnica do fogo, que foi extremamente importante. Depois, eles começaram a marcar o tempo por meio das sombras que refletiam, né, nas pedras. Então, eles começaram a marcar o tempo assim. Já no período neolítico, eles começaram a aprender a agricultura, começaram a plantar, a arar a terra, a semear, a colher, começaram a criar os animais, então eles puderam se tornar sedentários. Inventaram diversos objetos, como o arco, a flecha, a tecelagem. Isso tudo, gente, foi chamado de Revolução Neolítica. E também com isso aí, os calendários são muitas vezes marcados por um grande acontecimento. Vamos lá para a gente, nós paramos aqui, ó. Leia aí para nós, ô Raquel, esse parágrafo aqui. Tia, repete, por favor, ficou travando. Esse parágrafo aqui, ó, os calendários são... Ah, tá. Os calendários são, muitas vezes, marcados por um grande acontecimento que faz parte da cultura de um povo. Portanto, mesmo hoje, não existe apenas um calendário cristão, que é utilizado entre nós. Outros povos e culturas têm seus próprios calendários e formas de medir o tempo. Geralmente, um grande evento é considerado pelas culturas como ponto de partida de medição. Por exemplo, os judeus, cristãos e muçulmanos possuem elementos comuns, como a existência de um grande profeta fundador.
Ó, gente, já tinha falado com vocês. Escrevam o importante aí do lado do calendário, tá? Escreva aqui, ó. Deixa eu até tá marcando aqui algumas partes importantes aqui, ó. O que acontece, gente? Nós vamos falar aqui de três calendários, na verdade. O calendário judaico, o calendário cristão e o calendário muçulmano. O que acontece? Vocês já estudaram isso que o Tia Leila, eu tenho certeza absoluta. Porque isso aqui a gente estuda em história também. A gente sabe, gente, que os fatores... Oh, gente, desculpa, não era para marcar. Na verdade, não é só para marcar isso aqui não, tá, Chatinha? Pode marcar tudo. Porque isso aqui é importante para o nosso teste. Escreve importante aqui do lado, fazendo favor. Espera aí um pouquinho. Eu escrevi minha dúvida no chat. Ah, tá. É porque não tá aparecendo aqui. Vou olhar daqui a pouco, tá bom? Na hora que eu fechar a página aqui, eu consigo ver. Que a tia não tá conseguindo abrir nada aqui agora. Então, escreva o importante aqui. Então, gente, cada calendário existe um marco histórico que determina quando começou aquele calendário. Isso aí que é mais importante. Então, aqui conta os 3 fatos importantes para o surgimento de cada um desses calendários, que é o mais importante que vocês precisam saber. Então, o calendário judaico, ele conta-se a partir de quando o povo judeu entende que ocorreu a criação do mundo, né? Oi. Por que a Copa do Mundo de Futebol feminino ocorreu no ano de 1434 e o masculino ocorreu em 2014? Vou explicar para vocês, só um minutinho, tá? O calendário cristão, ele é contado, presta atenção que esse aqui que a tia vai cobrar, tá? Ele é contado, gente, a partir do nascimento de Cristo, tá? E o calendário muçulmano, ele deu origem a partir... Vocês já estudaram a história do islamismo, gente, com a tia Leila? Não. Ela vai estudar com vocês. Eu não vou explicar tudo aqui agora, senão nós vamos ficar aqui até amanhã, tá? Então, eu vou deixar... Ela vai explicar para vocês. Mas vocês têm que saber o quê? O calendário muçulmano, ele surgiu a partir do evento chamado Égira. A tia Leila, eu vou deixar que a tia Leila que vai explicar isso para vocês melhor, tá? Porque aqui para eu explicar, eu vou gastar uma aula inteira para explicar para vocês o que foi a Égira. Mas cada calendário ele tem um marco histórico. Então, alguém me perguntou assim, ô tia, por que nós temos diferentes datas aqui para a Copa do Mundo? Ó, olha nesse último bolinho aqui. Deixa eu contar para vocês. Porque para o calendário judaico, ele surgiu, a contagem do tempo foi bem antes da nossa. Então, no ano de 2014, do nosso calendário, presta atenção, o ano de 2014 do nosso calendário foi o ano que ocorreu a Copa do Mundo no Brasil, certo? Mas se a gente for analisar o calendário judaico, que é muito mais antigo do que o nosso, teria acontecido quando aqui no Brasil era 2014, segundo o calendário judaico, era o ano de 5.774. Tá vendo? E o calendário mais novinho desses 3 aqui é o calendário muçulmano. Quando aconteceu a Copa do Mundo, segundo o nosso calendário, em 2014, no calendário muçulmano era o ano de 1434. Isso aqui a tia não vai cobrar de vocês não, tá, gente? Isso aqui é só para entender. Então, presta atenção para vocês entenderem aqui, ó. Enquanto o nosso calendário conta o nosso ano 1 do nosso calendário seria a partir do nascimento de Cristo. Então, quando a gente começou assim, ano 1 do calendário cristão, do nosso calendário, presta atenção. O calendário judaico já marcava o ano 3.761, tá vendo? E o calendário muçulmano, gente, na verdade, aqui, ele nem existia ainda. Tá? Porque o calendário muçulmano, ele nasceu, gente, bem depois. Tá bom? Deu para entender? Tia, muito bem. Você poderia explicar de novo?
explico, mas presta atenção. O que vocês têm que saber para a vida e para o teste? Esses 3 pontinhos aqui. Certo? Vocês não estudaram escaleila, não, gente? Ô, professora, eu tinha. Eu A acho que a gente gente vai estudou, estudar no a capítulo gente 8. estudou sobre os tipos de calendário. Não chegamos a estudar os marcos de cada calendário, mas os tipos de calendário a gente Então, os tipos de calendário que a gente está abordando aqui, presta atenção. O que eu quero que vocês peguem uma caneta vermelha e circula, seria isso aqui, ó. Esse primeiro e esse primeiro. Certo? Então, presta atenção. Calendário cristão. O marco histórico é o quê? É o nascimento de Cristo. Fechou? Certo? Calendário cristão, o nascimento de Cristo. Calendário muçulmano seria a fuga de Maomé, que foi o evento chamado Hégira. Você pode falar assim, foi o evento conhecido como Hégira. Eu não vou explicar isso aqui para vocês, porque eu vou gastar uma aula, e essa matéria não é matéria que a filosofia vai trabalhar, é a tia Leila que vai trabalhar com vocês. Tá? E o calendário judaico. Qual que é o marco histórico do calendário judaico? Conta-se a partir de quando o povo judeu acredita que ocorreu a criação do mundo. Entendeu? Seria basicamente isso. Só, gente, que os calendários, eles possuem datas diferentes. Então, vamos pensar aqui comigo. Vou falar só mais uma vez, presta atenção. O nosso calendário cristão, ele marca a partir do nascimento de Cristo. Então, o ano 1 foi a partir do nascimento de Cristo, correto? Então, enquanto eu estava no ano 1, presta atenção, enquanto eu estava no ano 1 do calendário, lá no calendário judaico, já era ano 3761, porque o calendário judaico ele veio antes do calendário cristão, certo? E quando eu estava aqui no calendário cristão, gente, presta atenção, no ano 1, ainda não existia o calendário islâmico ou muçulmano. O calendário muçulmano foi criado depois. Entendeu? Então, professor, o calendário tem um marco histórico que marca a origem da sua história. Ok? o calendário cristão é o mais antigo? Não, é o judaico. O mais novo é o muçulmano. Ô, professora. Você falou que o judaico, antes do cristão surgiu o judaico? Não, Daiane, o mais novo sou eu. Ó, primeiro é o judaico. É só você olhar aqui, gente. Ó, primeiro é o judaico, depois é o cristão, depois é o muçulmano. O que vocês têm que saber, presta atenção, é a origem de cada calendário. Só isso. Ó. Daiane, se a gente ler esses calendários, a gente vai achar no teste a resposta. Vocês lerem aqui, vocês vão entender. Por exemplo, eu falar assim, qual o marco histórico do calendário muçulmano? Aí vocês vão ver, é o evento chamado Hégira. Qual o marco histórico do calendário cristão? O nascimento de Cristo. Qual o marco histórico do calendário judaico? É o momento em que eles acreditaram que aconteceu a criação do mundo. Entendeu? Basicamente isso. Tá bom? Então, ó, se eu perguntar assim, qual dos 3 calendários, judaico, cristão e muçulmano, qual é o mais velho? Judaico. Qual é o mais novo? O muçulmano. Aqui tá na ordem, ó. Mais velho, depois, ó, primeiro judaico, segundo cristão e terceiro muçulmano. Certo? Tia, aí você chega lá no ensaio e fala assim, que data é hoje? Aí são tipo 15 de dezembro de 2020. Aí eles, são 14 de junho de 50 mil. Diferente, vocês vão ver que a gente tem esse calendário nosso, esse calendário ele é ocidental, são os ocidentais que usam, tá? Mas os calendários judaico, calendário muçulmano, eles são ligados à religião e aos fatos históricos, tá bom?
A gente vai ver daqui a pouco sobre o calendário. O calendário é chinês, daqui a pouco. Vamos lá, então, Professora, pra ver. Ô, tia, eu o queria cristão, ele tem a ver com o nascimento de Jesus? Isso, isso. Ô, professora, eu tenho uma dúvida. O tempo livre pode ser classificado como o tempo que passa devagar psicologicamente? Não, depende. Às vezes o tempo livre, ele passa depressa. Se você tiver numa atividade interessante no seu tempo livre, ele passa depressa, porque o tempo é relativo, tá? O tempo é relativo. Deixa eu te falar, quem que me perguntou aí agora? Ô, O tia, Antônio. Ô, Antônio, deixa eu te falar. Depois você me chama lá no Zap, que aí eu troco uma ideia com você, tá? Porque eu preciso acabar essa matéria aqui, que vai até a página 72. Eu tô com medo de acabar a aula. Tá bom? Pode ser? Ô, tia, eu tenho só uma dúvida rapidão, tia. O calendário judaico é o maior do mundo? Não. Maior como assim? Assim, com mais tempo. Hã? Com mais tempo de anos, tia. Ah, ele é o mais velho. É sim, é. Isso, ele é o mais velho. Tá? Mais velho, assim, desses três aqui, tá, gente? Desses três. Porque a gente tem calendário mais antigo ainda. Vocês lembram que eu falei que os homens da pré-história usavam ossos, varinhas para poder marcar o tempo? Eu lembro, eu tava lá. É uma espécie de calendário. Mas desses três aqui, o judaico é o mais antigo. Vamos ler aqui sobre os primeiros calendários. Ô, Elisa, leia bem alto aqui para nós os primeiros calendários. Os primeiros calendários. As pesquisas indicam que o primeiro calendário surgiu na Mesopotâmia, por volta de 2700 a.C., provavelmente entre os sumérios, e foi aprimorado pelos caldeus. O calendário possuía 12 meses lunares, entendo o sistema Sol, Terra, Lua, de 29 ou 30 dias, e serviu de base para o adotado pelos judeus. Como cada mês começava na lua nova, o ano tinha 354 dias, ficando defasado em relação ao calendário solar. Para resolver os problemas, os caldeus acrescentavam um mês a cada 3 anos. O primeiro calendário solar foi criado pelos egípcios em meados do terceiro milênio antes de Cristo. Muito mais preciso, já tinha 365 dias. Hoje, utilizamos o calendário gregoriano, que não sofre influência no movimento dos astros. Ele foi instituído em 1582 pelo Papa Gregório XVIII, que reformou o calendário juliano, uma herança do Império Romano. Amores, escrevam importante aqui do lado. Então, presta atenção, que eu vou falar só uma vez, senão não vai dar tempo da gente continuar. Presta bastante atenção, tá? Presta atenção, que depois quem tiver dúvida aí pode ver a aula novamente. O que acontece, gente? Segundo as pesquisas, se eu perguntar lá, quando surgiu o primeiro calendário, né, gente? O calendário que eu tô falando assim, com marcação do tempo, direitinho, dos meses e tal, foi lá na Mesopotâmia, 2.700 anos antes de Cristo, tá bom? E esse calendário, ele era lunar. Por quê? Ele era dividido de acordo com as fases da Lua. Isso que é importante. Aí, gente, depois surgiu outro calendário, que era o calendário solar, que era de acordo, né, gente, com quando o sol nascia, quando o sol se punha. E esse calendário foi criado pelos egípcios. Presta atenção. Lá na Mesopotâmia, foi criado o calendário lunar. Lá com os egípcios foi criado o calendário solar. Presta atenção nisso aí. Outra coisa que a tia queria falar. O nosso calendário, ele é baseado no calendário cristão, tá? Só que desde 1582, o Papa Gregório, né, gente, que vocês sabiam que antigamente
A Igreja Católica tinha grande influência na vida das pessoas, no dia a dia. Vocês vão estudar isso mais com a tia Leila. Então, baseado num calendário lá do Império Romano, o Papa Gregório instituiu o nosso calendário atual, que é baseado no calendário cristão. O nosso calendário é chamado de gregoriano, tá? Só que ele é baseado no nascimento de Cristo, porque, né, gente? Papa Gregório, nascimento de Cristo, tá tudo interligado. A religião cristã, tá bom? Beleza? Pode falar. Pode continuar, gente? Professora, pode fazer uma pergunta? Pode. Eu quero fazer desde o início da aula. Pode. Quando que vai ser o testinho? Que eu não estou com o meu calendário. Vai ser sexta-feira. Essa? É. A tia mandou matéria ontem, você viu? Não, vou ver daqui a pouco. Então tá. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, faz igual a Elisa, pode me mandar mensagem que assim que eu tiver um tempinho eu respondo, tá? Amores, olha aqui, tem outro calendário. Gente, no mundo existem vários calendários, tá? Vários. O nosso calendário utilizado, né, gente? A gente pode falar que é o calendário cristão ou gregoriano. Cristão por quê? É baseado na religião cristã. E ele é gregoriano porque o Papa Gregório que instituiu esse calendário para a gente seguir. Presta atenção num negócio aqui, muito interessante. Vocês sabiam que existe também o calendário chinês? O calendário chinês, ele é antiguinho também, olha. Olha aqui, ó. No ano de... Quer ver? Vamos ver de quando essa reportagem aqui, ó. Essa reportagem do ano passado, em 2019. Sabe quantos anos que o calendário estava comemorando? 4.714. Então, enquanto nós estávamos comemorando 2019, eles estavam comemorando o ano 4.714. E uma curiosidade, minha gente, que eu não sei se vocês sabem. Os chineses, cada ano deles representa um animal. E o ano de 2019 representou o ano do macaco. Ai, Jesus. Gente, eu tenho que ir depressa agora, que a aula tá acabando. As dúvidas vão ficar pro final da aula, Ano que vem tá? é a cobra, então, Daiane. Presta atenção. Ó, as dúvidas vão ficar pro final da aula, porque senão não vai dar tempo de explicar a matéria. Então, gente, todo mundo que nasce no ano do macaco fica muito feliz, sabe por quê? Eu fui pesquisar, porque o macaco é um bicho alegre, esperto, então significa que quem vai nascer no ano do macaco, quem nasce no ano do macaco, é muito feliz, muito esperto. Lembrando que os animais se repetem, tá, gente? Porque como é que você vai criar 4.714 animais? É bem difícil, né? Então, os animais vão se repetindo, tá? Então, gente, o calendário chinês, ele está a 2,5 mil anos à frente do nosso calendário, tá vendo? Então, ele está à frente do nosso calendário, porque enquanto a gente estava no ano de 2019, o calendário chinês estava comemorando o ano de 4.714. Tia, eu preciso decorar esses anos? Não, gente. Ô, professora. Comparação, só um minutinho. Aí, gente, lá em São Paulo tem um bairro chamado Liberdade. Eu nunca fui, mas tenho muita curiosidade para ir. E lá eles comemoram o calendário chinês. Então, eles fazem festa, eles fazem evento, né? Eles, inclusive, gente, na cultura chinesa, eles não vestem de branco na virada do ano, mas eles vestem, gente, de vermelho, porque branco lá na China é luto, tá? Então, eles usam máscaras de leão, porque, segundo eles, acreditam que traz proteção, eles fazem a dança do dragão, que traz prosperidade. Então, diz que é muito bacana o bairro da Liberdade. E nesse bairro também, eles fazem as comidas típicas. Tá? As comidas típicas da cultura chinesa, correto? Ô, gente, professora, para vocês tirarem as dúvidas, aguenta o calendário chinês, ele é mais antigo do que o do muçulmano? Se você for analisar pelo tempo aqui, tá? Mas a tia não vai perguntar assim,
Se a tia for perguntar dos calendários, eu vou perguntar só dos 3 aqui. Do calendário cristão, do calendário judaico e do calendário muçulmano, tá? Só desses 3 aqui, ó. Tá bom? Agora vamos lá, que o Antônio perguntou sobre o tempo livre e eu não expliquei ainda, tá? E vai cair no teste. Amores, assim que eu acabar, eu vou deixar vocês tirando dúvidas, tá? Tempo livre, tempo para o ócio e o lazer. Ô, Sérgio, leia aí para nós, fazendo favor. Tá, peraí. Na cultura grega clássica, período histórico em que vivem filósofos como Sócrates, 470 a 469 a.C., 399 a.C., Platão, Platão e Aristóteles, o trabalho manual era visto como tarefa para escravos na sociedade grega, dividida em classes ou castas sociais. O que é castas? Vou explicar, pode terminar aqui, vou explicar. Os homens livres deveriam ter disponibilidade total de tempo para se dedicar aos assuntos públicos, como discutir política, pensar nos destinos da cidade, praticar os debates em praças públicas, etc. Ou seja, para esses filósofos era necessário tempo livre para se dedicar à reflexão. Pode ler. Assim como na Grécia clássica, a Roma antiga permanecia olhar desfavorável sobre o trabalho manual, contudo, eles não associavam o tempo livre necessariamente ao ócio. A contemplação, a reflexão, o tempo livre estava ligado também ao lazer, à diversão. Amores, obrigada, Sérgio. Presta muita atenção, muita atenção. O que acontece? Lá na Grécia Antiga, a gente já conversou sobre isso, que os homens livres, cidadãos, vamos falar assim, os cidadãos gregos e tal, eles tinham que ter tempo livre. Para quê, gente? Para ir lá para a Ágora discutir sobre política, sobre as melhores maneiras de administrar a cidade. E também, gente, tempo livre, esse tempo livre seria destinado também, gente, a desenvolvimento da razão, da criação, do raciocínio. Então, os homens livres, eles tinham que ter esse ócio. O que seria esse ócio? Esse tempo livre reservado para criação, para discutir a melhor maneira de administrar a cidade, para raciocinar, para criar, entendeu? Já o trabalho manual, tá? O trabalho era visto como um trabalho assim, de uma forma mais assim inferior, tá? Então quem fazia os trabalhos manuais eram os escravos, certo? E o Sérgio perguntou aqui, a sociedade era dividida em classes ou castas, ou seja, existia, o Sérgio, uma posição social determinada para cada grupo de pessoas, e esse grupo social ele não variava, tá? Então, por exemplo, um escravo, ele nunca ia ser uma pessoa importante na sociedade, tá dando para entender? Ele tinha já a condição social dele estabelecida. Deu para entender? Deu? Sérgio? Deu. Então tá. Aí outra coisa, assim como na Grécia clássica, na Roma antiga permaneceu o olhar desfavorável para os trabalhos manuais. Então, tanto na Grécia quanto em Roma, os trabalhos manuais eles não eram vistos como um trabalho assim tão importante, um trabalho tão importante quanto dos legisladores, quanto dos homens livres. Só que tinha uma diferença lá em Roma. Em Roma, o tempo livre, ele não era dedicado só para alimentar essas questões da razão, do conhecimento, desenvolver a criação, não. O tempo livre lá em Roma também era destinado para o lazer. Vocês já devem ter estudado com a tia Leila sobre o Coliseu, as batalhas dos gladiadores. Já estudaram? Mais ou menos. Já estudando. Tá estudando? Nada, Pedro, a gente estudou. Hã? A gente estudou, mas a gente não foi, muito adentro, não. A gente estudou tal, que o Coliseu apresentava teatros, tal.
Ah, A gente estudou sobre a luta dos gladiadores. então, você a em gente Roma, também- gente, eles gostavam muito de lazer, muito desses A espetáculos. gente também Certo? estudou do pão e circo. Pão e circo. Isso, a política do pão e circo, né? Ou seja, lazer e alimento para a população mais pobre, né? Que para acalmar os ânimos do povo. Pra distrair as pessoas, pra Mas- elas não julgarem o Isso. Chegou uma isso deu errado. Ó, exatamente. Mas o que acontece? Então, vocês entenderam o que era o tempo livre, Antônio, que você me perguntou aí? O tempo livre aqui, tá, gente? A gente está falando do tempo livre lá, né? No período da Grécia Antiga, né? Que é chamado também de Grécia Clássica, tá bom? Daiane, explica só mais uma vez tempo livre, rapidinho, resumidinho, só para dar. Tá, não explico. Ó, o tempo livre para os gregos, ele era chamado também de ócio, ou seja, era o tempo em que os gregos, os homens livres, eles se dedicavam a discutir sobre a política, a criar, a filosofar, a desenvolver o raciocínio, tá? Se reunir na ágora, né? Oi? Se reunir na ágora também. Isso. Agora, o trabalho manual era visto de forma pejorativa, ou seja, os escravos que faziam os trabalhos manuais. Lá em Roma, Rapidex, calma, tá acabando. Lá em Roma, o tempo livre era também para o lazer, para a diversão. É só vocês lembrarem lá do Coliseu, tá? Entendi. Deu? Muito obrigada. Nada, amores. Ó, é o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar no WhatsApp. A tia vai mandar um exercício lá para vocês, depois a tia vai fazer a correção, tá? Com vocês, direitinho. E é isso aí, o testinho é sexta-feira, beleza? Tchau, tia. Tchau. Tchau, Daiane. Tchau, Daiane. Tchau, minha gente. Tchau, coração. Estudem, tá? Estudem. Estudem Pode deixar. bastante. Quer Vou todo mundo estudar com mais. noção. Tá bom? Vai cair a